Olá, sou o professor Idenberg Ordosgoit da Frota, do Departamento de Física da Universidade Federal do Amazonas. Sejam todos bem-vindos ao curso online Matemática para a Universidade. Neste sétimo tópico, nós vamos abordar os números complexos. Os números complexos, assim são chamados, por não representarem uma grandeza física real. Em geral, eles são utilizados na matemática, na física e nas engenharias para facilitar o desenvolvimento dos cálculos. Por exemplo, nos cálculos envolvendo circuitos elétricos de corrente alternada, é muito mais simples utilizarmos os números complexos do que usarmos diretamente as funções trigonométricas. Entretanto, a mecânica quântica é desenvolvida totalmente no espaço de Hilbert complexo. Estudos têm mostrado que é impossível desenvolver uma teoria da mecânica quântica apenas no espaço real, uma vez que qualquer teoria quântica assim formulada não representaria os resultados experimentais. Portanto, os números complexos são intrínsecos à teoria quântica. Quando esta teoria foi desenvolvida no primeiro quartil do século passado, antecipadamente, toda a formulação dos números complexos já estava pronta para ser utilizada. É por isso que realmente é prazeroso estudar matemática. Vamos lá? Matemática para a Universidade. Tópico 7. Números complexos. Vamos abordar neste tópico a definição de números complexos, representação geométrica de números complexos, operações com números complexos, a forma de Euler, a forma polar ou trigonométrica dos números complexos e a mais bela fórmula matemática. Ao lado, temos o palco, onde vamos desenvolver a teoria dos números complexos. Vamos iniciar com a definição de números complexos e definindo a unidade imaginária. Vamos considerar esta equação do segundo grau. X ao quadrado mais 1 igual a zero. Vamos colocar o mais 1 para o lado direito da equação, fica menos 1, e tiramos aqui a raiz quadrada dos dois lados. Raiz quadrada de x ao quadrado de x, e aqui ficou a raiz quadrada de menos 1. Bem, o problema é que não existe um número real que, multiplicado por ele próprio, dê menos 1. Então, nós dizemos que raiz quadrada de menos 1 não pertence aos números reais. E definimos a unidade imaginária como sendo esta raiz quadrada de menos 1 e vamos chamá-la pela letra I de imaginário. Número imaginário. Vamos considerar esta equação de segundo grau, trazer o mais 4 para o lado direito, fica menos 4, e fazemos a raiz quadrada dos dois lados. Raiz quadrada de x ao quadrado é x, e de menos 4 nós escrevemos a raiz quadrada de menos 4. Agora vamos reorganizar o que está aqui dentro e escrever desta forma, que x é igual a raiz quadrada de 4 vezes menos 1. Agora podemos tirar a raiz quadrada de 4, que é 2, e ficar aqui apenas a raiz quadrada de menos 1. Bem, o menos 1 nós definimos como sendo I, a unidade imaginária. Então temos que x é igual a 2 vezes a unidade imaginária, que é o I. Então isto aqui é um número imaginário, ou como dizemos também, um número imaginário puro, que não tem a parte real. Exemplos de números imaginários. Por exemplo, a unidade imaginária, que é a raiz quadrada de menos 1. Raiz quadrada de menos 7 é igual a raiz quadrada de 7 vezes raiz quadrada de menos 1.
mas raiz quadrada de menos 1 é a unidade imaginária. Então, raiz quadrada de menos 7 é raiz de 7 vezes I, a unidade imaginária. Raiz quadrada de menos 16. Nós podemos separar raiz quadrada de 16 vezes raiz quadrada de menos 1. Ora, raiz quadrada de 16 é 4. E raiz quadrada de menos 1 é a unidade imaginária, então nós temos 4i. Menos 1 elevado a 1 quarto. Isso aqui é a mesma coisa que menos 1 elevado a meio, e tudo isto elevado a meio, uma vez que meio vezes meio dá 1 quarto. Então nós temos também, podemos escrever desta forma, raiz quadrada, que é esse primeiro meio, vezes raiz quadrada, que é o segundo meio, de menos 1. Agora, a raiz quadrada de menos 1 é a unidade imaginária, é i. Então, menos 1 elevado a 1 quarto é raiz quadrada da unidade imaginária. Esses são alguns exemplos de números imaginários. Vamos agora ao número complexo. Bem, vamos tomar esta equação do segundo grau. Esta equação do segundo grau é deste tipo. Genérico, ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero, onde a, b e c são constantes. E a solução da equação do segundo grau é dada por esta expressão. Menos b mais ou menos raiz quadrada deste fator, b ao quadrado menos 4ac sobre 2a. O sinal mais ou menos aqui indica que nós temos duas soluções para esta equação. Uma utilizando o sinal mais e a outra utilizando o sinal menos. Neste caso, o A vale 1, o B vale menos 2 e o C vale 10. Nós podemos escrever que x é igual a isto aqui, onde o B vale menos 2, menos com menos dá mais. Mais o menos 4 menos 4ac, que dá 40. Nós podemos simplificar isto aqui, e vai ficar 4 menos 40 dá menos 36. Menos 36, nós temos com raiz quadrada de 36 vezes raiz quadrada de menos 1. Raiz quadrada de 36 é 6, e fica aqui o menos 1. Então, o x tem essa solução. 1 mais ou menos 3i, que saiu daqui da simplificação. Dividimos tudo por 2. 2 por 2 dá 1. 6 por 2 dá 3. Então, ficou 1 mais ou menos 3 vezes a unidade imaginária, que é i. Então, isso é o que nós chamamos de número complexo. Né? Ele tem duas componentes. Ele tem o número 1 aqui, que é a parte real, mais ou menos 3 vezes a parte imaginária. Então, este número x, ele tem um termo que é real, que é o 1, e um termo que é imaginário, que é o 3i. Como ele tem uma parte real, que é o 1, e uma parte imaginária, que é o 3i, nós chamamos isso aqui de número complexo. Vamos considerar este sistema de duas equações lineares. y1 é igual a x ao quadrado, que é uma parábola, y2 é igual a 2x menos 10, que é uma reta. E queremos encontrar o valor de x em que essas duas curvas se encontram, ou seja, o valor do x, onde esta reta y2 igual a 2x menos 10 intercepta a parábola y1 igual a x ao quadrado. Como nós fazemos? Nós igualamos y1 com y2. Eu faço y1 é igual a y2, y1 é x ao quadrado, coloco aqui, y2 é 2x menos 10, coloco aqui, e passando tudo para o lado esquerdo, nós temos esta equação do segundo grau. Ora, esta equação do segundo grau é exatamente esta equação que está no topo à esquerda, que nós já resolvemos, cuja solução é esta, x é igual a 1 mais ou menos 3i. O que nós estamos observando aqui? Que dado esta parábola e dado esta reta, o ponto onde as duas se encontrariam
é dado por este número complexo. Portanto, o x não é real. O x é um número complexo, 1 mais ou menos 3i. O que significa? Ora, se x é um número complexo, isso significa que não existe um ponto no espaço real onde esta parábola se encontra com esta reta. Ou seja, não existe um ponto no espaço real em que esta reta y2 é igual a 2x menos 10 intercepta esta parábola. Nós podemos ver com detalhes fazendo o gráfico da parábola e da reta para vermos o que está acontecendo, onde esta reta está passando que não está conseguindo interceptar esta parábola. O gráfico é este aqui ao lado. Então, a cor vermelha é a parábola e a cor azul é a reta. A parábola é dada por y1 igual a x ao quadrado e a reta y2 igual a 2x menos 10. E o que nós observamos? Nós observamos que não existe nenhum ponto neste plano x, y, em que esta reta possa tocar na parábola. Isto realmente está representado pela solução desse sistema das duas equações, de maneira que y1 seja igual a y2. O resultado dá um número complexo, o que significa que não tem solução real para este problema. Ou seja, a reta azul jamais interceptará a parábola vermelha. Então nós escrevemos, de uma maneira genérica, que o número complexo tem esta forma. Nós vamos representar o número complexo pela letra Z, que é a letra que universalmente se representa o número complexo. Ele é constituído por uma parte real, que nós vamos chamar de A, e a parte real, e uma parte imaginária, que nós vamos chamar de BI, onde A e B pertencem aos números reais. Então, esta é a forma genérica de nós representarmos um número complexo. Ele é constituído de uma parte real mais uma parte imaginária. Nesse exemplo que acabamos de apresentar, x é igual a 1 mais ou menos 3i, aqui o A vale 1 e o B vale mais ou menos 3. De maneira que nós temos, da forma que está nesse retângulo maior, a expressão genérica para o número complexo. Então, o número complexo é constituído de duas partes. A parte real, que é o A, mais a parte imaginária, que é o BI. Então, vejamos o complexo conjugado. Para todo número complexo, A mais BI, nós definimos um conjugado. O conjugado do número complexo é este número complexo trocando o sinal da unidade imaginária de mais por menos. Ou se for menos, trocamos por mais. Então escrevemos desta forma. O complexo conjugado é igual a Z barra, que é igual a menos BI. Z barra representa o complexo conjugado de Z. O A é o A que está aqui, a parte real. E o BI, nós trocamos o sinal do I, que era mais, por menos. Então ficou A menos BI. Portanto, o complexo conjugado de um número complexo Z, nós obtemos simplesmente trocando o sinal da unidade imaginária. Se é mais I, trocamos por menos BI. Se fosse menos BI, aqui no Z, o conjugado seria mais BI. Simplesmente fazendo esta troca. E o produto do número complexo Z pelo seu conjugado é dado desta forma aqui. O número complexo é A mais BI, o seu conjugado é A menos BI. E fazemos aqui a multiplicação normalmente. Nós fazemos isto é igual a A vezes A mais A vezes menos BI, mais BI vezes A mais BI vezes menos BI. E vamos agora
reproduzir desta forma. Z vezes Z complexo é igual a vezes A vezes menos BI dá menos ABI, mais BIA dá BAI, mais aqui nós temos I vezes menos I. I vezes I nós sabemos. I vezes I vale menos 1. Menos 1 vezes menos dá mais 1. Portanto, isto vezes o que está dentro do parênteses vai dar B vezes B. Bem, observemos o seguinte, que aqui no meio dessa expressão nós temos menos ABI mais BAI. Esses dois números são iguais com sinais trocados. Então a soma dá zero. Então nós temos que o Z, o número complexo, vezes o seu conjugado é A ao quadrado, que saiu daqui, mais B ao quadrado, que saiu daqui. Portanto, o produto de qualquer número complexo pelo seu conjugado dá um número real. Por que dá um número real? Porque o A é o número real e A ao quadrado também é real. O B é um número real e B ao quadrado é um número real. Portanto, o produto do número complexo Z pelo seu conjugado Z barra é sempre um número real. Então nós dizemos que o produto pertence ao espaço dos números reais. Agora vamos proceder. Como fazer igualdade de números complexos? Vamos considerar estes dois números. Z1 é igual a 1 mais B1i e Z2 igual a 2 mais B2i. E queremos definir como fazemos a igualdade de Z1 com Z2. Ora, Z1 igual a Z2 implica o seguinte, que a parte real de Z1 é igual à parte real de Z2 e a parte imaginária de Z1 é igual à parte imaginária de Z2. Então nós fazemos que A1 é igual a 2 e B1 igual a B2. Então nós comparamos dois números complexos, nós igualamos dois números complexos, fazendo com que a parte real de um seja igual à parte real do outro e a parte imaginária de um seja igual à parte imaginária de outro. Então vejamos este exemplo. Quais são os valores de x e y para que os números complexos Z1 e Z2 sejam iguais? Z1 é igual a isto e Z2 é igual a isto. Bem, o que nós fazemos? Igualamos Z1 igual a Z2. Fazendo a igualdade de Z1 igual a 2, nós vamos ter o seguinte, que a parte real de Z1 é x mais 5 e a parte real de Z2 é 9. Então fica x mais 5 igual a 9. Depois nós temos que a parte imaginária de Z1 é 8 e a parte imaginária de Z2 é 3 menos y. Então nós temos 8 é igual a 3 menos y. Então aqui nós temos um sistema de duas equações lineares. Então nós fazemos daqui do primeiro, eu posso tirar o valor de x diretamente e do segundo eu tiro o valor de y. Então daqui eu tiro que x é igual a 4 e y é igual a menos 5. Então desta forma, nós encontramos o valor de x e y fazendo a igualdade da parte real de Z1 com a parte real de Z2 e a parte imaginária de Z1 com a parte imaginária de Z2. Este sempre é o procedimento para nós igualarmos dois números complexos. Representação geométrica de números complexos. Vamos considerar este número complexo Z igual a mais BI. Então, nós podemos fazer uma analogia com o caso dos vetores no plano. Vamos chamar este eixo horizontal de eixo real, RE, e o eixo vertical vamos chamar de eixo imaginário. E escrever ao longo do eixo real a componente real deste número Z. A componente real é A.
E ao longo do eixo imaginário, vamos escrever a componente imaginária do número z, que é b. Então nós marcamos b aqui, tiramos uma paralela ao eixo real e uma paralela ao eixo imaginário e definimos aqui o ponto z. O ponto z é o ponto que, nesse sistema cartesiano, onde na horizontal nós temos o eixo real e na vertical o eixo imaginário, é definido pelos pontos A e B. Então, o ponto Z é definido pela componente real dele e pela sua componente imaginária. A esta linha vermelha, que liga a origem ao ponto Z, ao seu comprimento, nós chamamos de norma do número z. Essa distância da origem até o ponto z a b, nós chamamos de norma ou o valor absoluto deste número z. Bem, esse valor absoluto nós podemos definir em função de a e b a partir deste triângulo retângulo que está aqui. Nós chamamos que isso aqui é o módulo, a norma, ou a amplitude desse número z. Nós podemos dizer que z é igual a raiz quadrada de a ao quadrado mais b ao quadrado, usando o teorema de Pitágoras. Muito bem, então nós escrevemos que o módulo do número complexo, que eu vou definir desta forma, z entre as duas barras, é igual a raiz quadrada de a ao quadrado mais b ao quadrado, onde este resultado foi tirado do teorema de Pitágoras. Nós podemos chamar de módulo do número complexo ou a norma do número complexo. Então, neste tópico, nós vamos chamar o comprimento da hipotenusa formado por esse triângulo, que tem o lado A e o lado B, vamos chamar sempre de módulo do número complexo. Então, esta raiz quadrada, a ao quadrado mais b ao quadrado, pode ser escrito desta forma também. Nós vimos anteriormente que o produto do número complexo pelo seu conjugado é igual à soma dos quadrados das componentes real e imaginária. Então, nós podemos escrever que o módulo de z é igual a raiz quadrada de z vezes o seu conjugado. E o argumento do número complexo é definido por este ângulo θ. Então, a este ângulo θ nós chamamos de argumento do número complexo. E quem é este ângulo θ? Este ângulo θ é o ângulo cuja tangente é dado por B dividido por A. Então, da trigonometria, nós sabemos que tangente do ângulo θ é igual à divisão entre o cateto oposto e o cateto adjacente. Daí nós tiramos que o ângulo θ é o arco cuja tangente é B dividido por A. É o que eu escrevo de maneira simbólica aqui. Θ é o arco cuja tangente é B sobre A, e o arco cuja tangente é B sobre A é definido por tangente elevado a menos 1. Então, tangente elevado a menos 1 significa arco cuja tangente está dentro deste argumento, B sobre A. Bem, definido a representação geométrica de números complexos, vamos ver agora a forma polar dos números complexos. Bem, nós já sabemos deste triângulo retângulo que cosseno do ângulo θ é dado por cateto adjacente dividido pela hipotenusa, que é o seu módulo. Então, nós podemos escrever que cosseno deste ângulo θ é A dividido pelo módulo de Z. E daqui tiramos que A é igual a Z vezes cosseno θ. A mesma coisa fazemos para o seno. O seno deste ângulo θ é dado pelo cateto oposto, B, dividido pela hipotenusa, que é o módulo, B
Dividido pelo módulo, daqui tiramos que o B é igual ao módulo de Z vezes seno do ângulo θ. Como Z é igual a mais BI, nós podemos agora utilizar o valor de A na primeira equação, o valor de B na segunda equação e colocar aqui, nesta terceira equação, escrevermos que Z é igual ao módulo de Z cosseno θ, que é o valor de A, mais I vezes Z seno θ, que é o valor de B. Então, colocando o Z em evidência, nós temos que o número complexo Z é igual ao módulo de Z vezes cosseno θ mais I seno θ. Então, esta é a fórmula polar do número complexo. Nós podemos escrever o número complexo desta maneira aqui, Z igual a mais BI, ou então na forma complexa dele, que é dado desta maneira. Z igual ao módulo de Z vezes cosseno de θ mais I seno θ, onde θ é o argumento do número complexo. Então, esta é a forma polar ou trigonométrica dos números complexos. Então vamos às operações com números complexos. E vamos começar com adição e subtração de números complexos. Vamos tomar estes dois números, Z1 é igual a 1 mais B1i, e Z2 é igual a 2 mais B2i. E vamos fazer a soma. Z1 mais Z2 é igual a isto, mais isto que está aqui. Bem, quando nós somamos, nós vamos somar as partes reais deles e as partes imaginárias. Então, nós somamos Z1 mais Z2 vai ser a soma da parte vermelha, que é a parte real, A1 mais A2, mais a soma da parte imaginária, que é o azul. Então, B1 mais B2, onde estou colocando o I em evidência. Isto aqui é a parte real da soma, isto aqui é a parte imaginária da soma. Ou seja, a parte real da soma é a soma das duas componentes reais dos dois números, e a parte imaginária é a soma das duas componentes imaginárias dos dois números. A subtração, nós procedemos da mesma maneira. Z1 menos Z2 é igual a isto, e nós subtraímos a parte vermelha e depois subtraímos a parte azul. Então nós escrevemos que Z1 menos Z2 é igual a 1 menos A2, que dá a parte real, mais B1 menos B2, que dá a parte imaginária. Essa é a parte real, esta é a parte imaginária da subtração de dois números complexos. Portanto, tanto a soma como a subtração de dois números complexos, nós fazemos separadamente. Somamos ou subtraímos as partes reais e somamos ou subtraímos as partes imaginárias. Bem, então, dando prosseguimento, nós já sabemos que adição e subtração de números complexos são dadas desta forma que está aqui. E vamos fazer estes exemplos. Vamos somar 2 mais 3i com 5 menos 2i. Como é que nós fazemos? Nós somamos as partes reais. 2 com 5, que está aqui no primeiro parênteses, mais 3i com menos 2i, que está aqui no segundo parênteses. 2 mais 5 é 7, 3 menos 2 é i. Então, o resultado da soma desses dois números, 2 mais 3i com 5 menos 2i, é exatamente 7 mais i. Deixa outro exemplo. Nós temos 5 menos 3i mais 2 menos 5i. Somamos as partes reais, 5 com 2. Depois, as partes imaginárias, menos 3 com menos 5. Dá isto aqui e o resultado, 5 mais 2 é 7. 3 menos 5 é menos 8. Este outro caso, 5 menos 3i menos 3 menos 2i. Então, vamos pegar as partes reais, 5 e 3, fica 5 menos 3, mais a parte imaginária, menos 3 com menos 2.
que dá isso aqui. 5 menos 3 é 2. Menos 3 menos 2 dá menos 1, portanto, menos i. 5 mais 3i menos 2 mais 3i. Bem, a parte real é 5 menos 2, que dá 3. E a parte imaginária vai ser 3 menos 3, que dá 0. Então, o resultado é o número 3, o número real. E o E, 3 mais 3i menos 3 mais 2i. A parte real, 3 com menos 3, cancela. E a parte imaginária, 3i com menos 2i, dá apenas i, a unidade imaginária. Então, vamos agora à multiplicação de números complexos. Temos esses dois números, Z1 e Z2, e multiplicamos um pelo outro, da forma que está aqui, e fazemos a operação normalmente, como nós fazemos com os números reais. Então, multiplicamos A1 com A2, que dá isso, A1 com B2i, dá isto, B1 com A2, dá isto, e B1 com B2, dá isto aqui. Agora, nós observamos que i vezes i é menos 1, e nós colocamos desta forma que está aqui. Então, vai ficar A1 vezes A2, que é isto aqui, i vezes i é menos 1, ficou menos B1, B2, que está aqui. Mas colocamos a unidade imaginária i em evidência. Então, temos A1, B2 mais A2, B1. Então, esta é a maneira de nós fazermos a multiplicação de números complexos. Nós multiplicamos normalmente, como fazemos com números reais, tendo cuidado com a unidade imaginária. A unidade imaginária vezes ela própria é menos 1. Foi o que aconteceu aqui nesse produto B1 com B2. Substituímos i vezes i por menos 1. E o restante não foi possível substituir por menos 1, porque nós temos apenas o i. Colocamos o i em evidência e, entre parênteses, os coeficientes do i estão aqui. Vamos ver este exemplo. Z1, 3 mais 5, e Z2, 2 menos i. Então fica Z1 vezes Z2, vai ser 3 mais 5, i vezes 2 menos i. 3 vezes 2 dá 6. 3 vezes menos i dá menos 3i. 5 vezes 2 dá 10i. E 5i vezes menos i vezes i dá menos 1, com o sinal negativo aqui fica mais 1. Então 5i vezes menos i dá simplesmente o número 5. Somando 6 com 5 dá 11. E menos 3i mais 10i dá 7. Então esta é a resposta para esta multiplicação deste exemplo. Então Z1 vezes Z2 é igual a 11 mais 7i. Vamos às potências de i, e vamos precisar nos próximos slides. Então, o i vale menos 1, raiz quadrada de menos 1. Bom, o i ao quadrado, o que é o i ao quadrado? É i vezes i. Mas i vezes i é o quê? Raiz quadrada de menos 1 vezes raiz quadrada de menos 1, que dá menos 1. Bem, i ao cubo, o que é i ao cubo? Eu posso separar i ao quadrado vezes i. Ora, o i ao quadrado é menos 1. Então fica menos i. E i à quarta? I à quarta eu posso separar também. I ao cubo vezes i. Ora, o que é i ao cubo? I ao cubo vale menos i, que obtivemos na letra C. Então, vou substituir o resultado da letra C aqui. Vamos ter i à quarta é igual a menos i vezes i. Mas i vezes i nós obtivemos na letra B. I ao quadrado é menos 1. Então, quando substituo menos 1 aqui no produto i vezes i, vai ficar menos do menos 1 com menos que está aqui na frente, fica mais. Então, i elevado à quarta é 1. Então, obtivemos essas três possibilidades. O i é a raiz de menos 1, i ao quadrado é menos 1, i ao cubo é menos i, e i elevado à quarta potência é 1.
Se nós continuarmos agora, i elevado à quinta potência, nós teríamos isso. I elevado à quinta potência é i elevado à quarta, vezes i. Mas quem é i elevado à quarta? I elevado à quarta está aqui na letra D, vale 1. De maneira que vai ficar 1 vezes i, que é a raiz de menos 1, que é exatamente o resultado da letra A. I elevado à sexta potência é igual a i elevado à quinta potência vezes i. I elevado à quinta potência já obtivemos aqui anteriormente. Vale raiz de menos 1. Ou seja, vale i. Mas i vezes i dá menos 1. Então, é exatamente o resultado da letra B. Continuando, i elevado a 7 é i elevado a 6 vezes i. Ora, i elevado a 6 é menos 1. Menos 1 vezes i é menos i, que é o resultado da letra C. E, finalmente, i elevado a 8 é igual a i elevado a 7 vezes i. Ora, mas i elevado a 7 é menos i. Menos i com i vale 1, que é exatamente o resultado da letra D. Então nós vimos o seguinte, que a partir do 4, da potência 4, né, daí vem a 5, a 6, a 7, a 8, se repete. A 5 repete a primeira, a 6 repete a segunda, a 7 repete a terceira e a oitava repete a quarta. Então, isso é cíclico. De 4 em 4 vezes, nós repetimos todos os resultados. Então, se nós sabemos quais são as potências de i elevado a 1, i elevado a 2, i elevado a 3, i elevado a 4, nós sabemos que a partir daí tudo vai se repetir. O i elevado a 5 é o primeiro, o i elevado a 6 é o segundo, e o i elevado a 7 é o terceiro, e o elevado a 8 é o quarto. Sempre a diferença é de 4. 5 menos 1 é 4, 6 menos o expoente 2 é 4, o expoente 7 menos o expoente 3 é 4, o expoente 8 menos o expoente 4 é 4. Se nós quisermos continuar nesse processo, por exemplo, o i elevado a 9 vai repetir a primeira linha, vai ser raiz de menos 1. O i elevado a 10 vai repetir a segunda linha, vai ser menos 1. O i elevado a 11 repete a terceira linha, que é menos i, e o i elevado a 12 repete a quarta linha, que é 1. E assim sucessivamente. Então, se nós soubermos estes 4 resultados iniciais, nós podemos determinar qualquer potência da unidade imaginária i. Bem, vamos à divisão de números complexos. Vamos considerar esses dois números e dividir um pelo outro. Bom, para isso, vamos utilizar o complexo conjugado de Z. Por exemplo, o complexo conjugado do Z1 é A1 menos B1i. Nós trocamos o sinal do i, de mais por menos. E o Z2 vai ser A2 menos B2i, onde novamente trocamos o sinal do i, de mais por menos. E o número complexo, a divisão de números complexos, nós falamos da seguinte forma. A divisão, por exemplo, do número complexo Z1 pelo número complexo Z2, nós repetimos isso aqui, Z1 sobre Z2, e multiplicamos tanto o denominador como o numerador pelo conjugado do denominador. O denominador aqui é Z2. Então, nós vamos multiplicar o denominador por Z2 barra e o numerador também por Z2 barra. Claro que esta fração que eu tenho à direita, Z2 barra sobre Z2 barra, é 1, portanto, Z1 sobre Z2 continua se mantendo. Então, Z1 sobre Z2 é igual a Z1 sobre Z2 vezes essa unidade aqui, que é dada pela razão entre o complexo conjugado de Z2 pelo próprio complexo conjugado de Z2. Então, esta expressão geral para nós dividirmos números complexos. Simplesmente, nós multiplicamos tanto o numerador como o denominador pelo complexo conjugado do denominador. Então, vamos fazê-lo
dessa forma. Então, por exemplo, Z1 sobre Z2 vai ser igual Z1 A1 mais B1i, Z2 A2 mais B2i. Vou multiplicar agora pelo complexo conjugado de Z2. Quem é o complexo conjugado de Z2? É A2 menos B2i. Então eu coloco no numerador A2 menos B2i e no denominador também A2 menos B2i. E o que nós vamos ter agora? Vamos ter que aqui no denominador, nós temos aqui o complexo conjugado Z2, o número complexo Z2, multiplicado pelo seu conjugado. Então aqui nós temos A2 mais B2i, que é o Z2, e aqui A2 menos B2i, que é o complexo conjugado de Z2. E nós sabemos que o produto de Z2 vezes o seu complexo conjugado é exatamente a raiz quadrada de A2 ao quadrado mais B2 ao quadrado que obtivemos anteriormente. Então nós podemos escrever isto aqui desta forma. Isto aqui é isto vezes isto aqui, e embaixo isso vezes isso. E aqui embaixo nós temos o produto do número complexo Z2 com o seu conjugado. E esse produto aqui é a raiz quadrada de A2 ao quadrado mais B2 ao quadrado. Então nós escrevemos que este produto aqui é isto. Isto aqui se reduz a isto. Agora nós temos que A2 mais B2i vezes A2 menos B2i é isto. Como isto aqui, I vezes I, dá menos 1 com menos dá mais, então esse B2 aqui vai ficar B2 ao quadrado, o sinal mais, e aqui A2 vezes A2 vai ficar A2 ao quadrado. A parte do meio, menos A2 B2i, somado com B2 A2i é zero. Então o que sobrou é esta parte aqui, exatamente como fizemos anteriormente, o produto do número complexo Z2 pelo seu conjugado. Então, substituímos este termo aqui embaixo e este termo aqui em cima. E nós vamos ter que Z1 sobre Z2 é dado por isto aqui. Mais isso, ou seja, Z1 sobre Z2 tem esta parte real em vermelho, mais a parte imaginária em azul. Então, esta é a forma genérica de nós dividirmos números complexos. Então, se eu tenho dois números complexos, Z1 e Z2, a divisão de Z1 sobre Z2 eu faço da seguinte forma. Eu multiplico tanto o numerador como o denominador pelo conjugado do denominador, que é o Z2. Por que nós fazemos isso? Eu sei que este produto, Z2 pelo seu conjugado, Z2, é o número real. Então, embaixo fica o número real e em cima eu faço o produto normal, como se faz para os números reais. Z1 vezes Z2, como foi feito aqui nesta linha. Esta é a forma de nós dividirmos números complexos. Vamos ver este exemplo. Eu tenho este número complexo Z1, que é 5 mais I, e este outro Z2, que é 2 menos 3I. E vamos dividir Z1 por Z2. 5 mais I por 2 menos 3I. Como fazemos? Pegamos 2 menos 3I e obtemos seu complexo conjugado. Como é o complexo conjugado? Simplesmente trocando o sinal de I, que aqui é menos, por mais. Então, como aqui era menos 3i, passa a ser agora mais 3i. Trocamos o sinal da unidade imaginária i. Então, este é o conjugado de 2 menos 3i. Então, a partir daqui, desse conjugado, nós vamos multiplicar em cima e embaixo pelo conjugado. Em cima eu multiplico 2 mais 3i e embaixo por 2 mais 3i. Bem, com essa posição do 2 mais 3i e 2 mais 3i em cima e embaixo, nós temos agora este produto no numerador e este produto no denominador. No numerador, este produto dá 7 mais 17i e
no denominador, esse produto aqui é simplesmente o quadrado de 2 mais o quadrado de 3. 2 ao quadrado é 4, 3 ao quadrado é 9, 4 mais 9 dá 13. É o que está escrito aqui. Com isso, substituindo 13 e 7 mais 17i, 7 mais 17i no numerador e 13 no denominador, nós vamos ter isto aqui. Z1 sobre Z2 é isso, sobre 4 mais 9, ou seja, Z1 sobre Z2, Z1 sobre Z2 é 7 sobre 13, que é um número real, mais 17 sobre 13i, que é um número imaginário. Então a razão entre Z1 e Z2 deu este número complexo também, cuja parte real é 7 sobre 13 e a parte imaginária é 17 sobre 13. Então este é um exemplo de procedimento para a divisão de números complexos. Então vamos à famosa fórmula de Euler, que Euler, um dos matemáticos mais importantes de toda a história da matemática, nasceu em Basileia, na Suíça, em 1707 e morreu em São Petersburgo em 1783. A maior parte da sua vida acadêmica foi desenvolvida aqui em São Petersburgo, na Rússia. Bem, e foi Euler quem desenvolveu o cosseno θ em termos de uma série. Ele usou a série de Taylor para mostrar que cosseno θ é dado por esta expressão aqui. É uma série infinita. Muito bem. Da mesma maneira, ele demonstrou que o seno de θ é dado por esta outra fórmula que está aqui, usando a fórmula de Taylor. Então, Leonardo Euler conhecia a expansão de cosseno θ em termos do ângulo θ e também a expansão do seno de θ. É importante aqui observar que no cosseno de θ, aqui em cima, os expoentes são números pares e o denominador são também números pares. No seno de θ, nós temos aqui a potência números ímpares e os denominadores também números ímpares, onde 2 com essa exclamação representa o fatorial de 2, fatorial de 4, fatorial de 6, e o 3, 5 e 7 com exclamação também representa o fatorial de 3, fatorial de 5, fatorial de 7. De maneira que no cosseno todos os números são pares e no seno todos os números são ímpares. Bem, por outro lado, ele desenvolveu a expansão em série de E elevado a esta potência x, onde o E é um número que representa a base dos logaritmos neperianos. Então, ele mostrou que E elevado a x pode ser expandido nesta série que está aqui, onde aqui tem o número 1 mais x sobre 1 fatorial, mais x2, 2 fatorial, mais x3, 3 fatorial, etc. Bem, agora observemos aqui o seguinte, que esta expressão em x, nós podemos trocar x por iθ, x por iθ foi o que Euler fez, e reescrevê-la desta forma que está aqui. Então, E elevado a iθ é igual a isto, vezes isto, vezes isto, vezes isto, etc. Muito bem. Agora observemos aqui o seguinte. Nesta equação de E elevado a iθ, está aparecendo o 1 fatorial, o 2 fatorial, o 3 fatorial, o 4, o 5, o 6, etc. Está aparecendo justamente o que aparece nas duas equações de cima juntas. Na de cima tem os pares e na de baixo, a segunda, tem os ímpares. E aqui, na expansão de E elevado a iθ, nós temos tanto os ímpares como os pares. Bem, agora nós podemos fazer o seguinte. Aqui aparece I vezes θ, aqui aparece I vezes θ ao quadrado. Ora, I vezes θ ao quadrado é a mesma coisa que I ao quadrado vezes θ ao quadrado. Aqui nós temos I ao cubo vezes θ ao cubo. Aqui nós temos I à quarta vezes θ à quarta e assim sucessivamente. Vamos ver
esse procedimento a seguir. Então, nós temos aqui a expressão que acabamos de mostrar, e nós sabemos como é que nós escrevemos as potências de i. O i é a raiz de menos 1, o i ao quadrado é menos 1, o i ao cubo também é menos 1, o i à quarta é 1, daí o i à quinta reproduz o primeiro, a letra A, o i à sexta reproduz a letra B, o i à sétima reproduz a letra C, o i oitavo reproduz a letra D, e assim sucessivamente. O i elevado a 9 reproduz de novo a A, o 10 reproduz a B, o 11 reproduz a C, o 12 reproduz a D. É cíclico, vai se repetindo de 4 em 4. Então, a partir destes resultados em vermelho, nós podemos reescrever esta equação na cor preta, substituindo o i ao quadrado por menos 1, o i ao cubo por menos i, o i à quarta por 1 e assim sucessivamente. Bom, então nós teríamos esta nova expressão aqui. E elevado a iθ é dado por isto aqui, onde nós eliminamos as potências de 2 ou superiores a 2 de i. Bem, eu posso reescrever isto aqui em duas partes. Nessa parte vermelha, vou pegar só os pares, as potências pares. E na parte azul, pegar as potências ímpares. Se eu juntar as duas, eu reproduzo a linha anterior. Agora, na vermelha, eu identifico que esta vermelha, né, é o cosseno θ. Olha. Cosseno θ é igual a 1 menos θ quadrado mais θ² sobre 4, etc. O seno de θ é θ menos θ cubo sobre 3 fatorial, etc. Nós vimos no slide anterior. Então, esta primeira parte aqui é o cosseno e a segunda parte é o seno. Então, com isso, ele chegou a esta fórmula maravilhosa. E elevado a iθ é cosseno de θ mais i seno de θ. Esta é a famosa fórmula de Euler, que ele associa a base neperiana e a unidade imaginária vezes θ com cosseno de θ com parte real e seno de θ com a parte imaginária deste número complexo que está à esquerda. Essa é uma das fórmulas mais importantes da matemática. Então, a partir desta fórmula de Euler, nós podemos deduzir todas as relações trigonométricas que nós já conhecemos. Só que essa dedução, a partir dessa fórmula de Euler, é muito mais simples do que aquela tradicional que nós fazemos usando a geometria. Então vejamos, por exemplo, vamos começar daqui, que é E elevado a iθ é cosseno de θ mais seno de θ, e eu vou escrever o seno e o cosseno em termos dessa exponencial. Então eu posso escrever simplesmente que E elevado a menos iθ, ou seja, agora eu troquei o sinal do θ para o negativo. Quando eu coloco menos θ aqui no lugar do cosseno, ora, o cosseno de menos θ é igual ao cosseno de θ, então eu reproduzo aqui. E quando eu coloco o seno de menos θ aqui, eu sei que seno de menos θ é igual a menos seno de θ. Então eu coloquei o sinal negativo aqui na frente. Muito bem. Agora eu vou subtrair uma expressão da outra. Quando eu subtrair uma expressão da outra, eu vou ter do lado esquerdo E elevado a θ menos E elevado a menos θ. E do lado direito eu tenho cosseno de θ mais I seno de θ menos cosseno de θ menos I seno de θ, que está aqui. Bem, desenvolvendo o lado direito, nós vamos encontrar isto. Eu vou colocar o I em evidência, vai ficar seno de θ mais seno de θ. Aqui vai ficar cosseno de θ menos cosseno de θ. Esses dois termos se cancelam, esses dois termos se somam, nós temos isto aqui. Do lado esquerdo é igual a 2i seno de θ. Bem, desta expressão, nós tiramos o seno de θ. Então, o seno do ângulo θ pode ser dado por esta forma aqui. E elevado a iθ menos E elevado a menos iθ sobre 2i. Então, sempre nós podemos escrever o seno de θ como em termos dessas exponenciais que estão aqui.
O mesmo comportamento nós podemos tirar do cosseno, somando essas duas expressões. Quando nós somamos, nós vamos ter isto. Do lado esquerdo, que é igual, aqui com o sinal mais agora. Bem, eu posso colocar um i em evidência, fica seno de θ menos seno de θ, aqui cosseno de θ mais cosseno de θ. Essa soma dá 2 cosseno de θ, essa subtração dá zero. Temos isto. E daqui tiramos cosseno de θ, que é meio vezes esta expressão, e elevado a θ mais e elevado a menos θ. Então nós sempre podemos escrever o seno θ desta forma e o cosseno θ desta forma que está aqui. Vamos ver a relação fundamental da trigonometria, a partir da forma de Euler. Então veja, nós temos aqui e elevado a θ e e elevado a menos iθ. Bem, multiplicando um pelo outro, nós teríamos isso aqui, e elevado a iθ vezes e elevado a menos iθ, que é isto que está à direita. Ora, e elevado a iθ vezes e elevado a menos iθ, o que é? É θ menos θ. Coloquei o i em evidência e somei os expoentes. Então ficou e elevado a i em evidência, θ menos θ é zero, que é igual. Daí eu faço a multiplicação que está aqui. É cosseno ao quadrado de θ menos i cosseno seno de θ, mais i seno de θ cosseno de θ, menos i ao quadrado seno ao quadrado de θ. Bem, este aqui com este se cancelam. Aqui é menos e aqui é mais. Eles vão se cancelar. O i ao quadrado vale menos 1. O i ao quadrado vale menos 1. Então, menos com menos vai dar mais. Então, nós temos cosseno ao quadrado de θ mais seno ao quadrado de θ é igual a 1, que é a relação fundamental da trigonometria. Nós encontramos facilmente esta relação a partir da forma de Euler. E lembrando que a multiplicação de duas exponenciais é muito simples. Apenas nós somamos ou subtraímos os expoentes. Então aqui nós tínhamos e elevado a iθ vezes e elevado a menos iθ, simplesmente subtraímos os dois expoentes e deu o produto das duas exponenciais. Como são iguais, o sinal trocado deu zero. Por isso apareceu 1 e aqui nós temos a relação fundamental da trigonometria obtida a partir da forma de Euler. Vamos usar a forma de Euler para determinarmos o seno e o cosseno da soma de dois ângulos. Vamos considerar os dois ângulos alfa e beta e queremos determinar a expressão para seno de alfa mais beta e cosseno de alfa mais beta a partir desta primeira equação. Bem, então nós podemos utilizar na equação de Euler o ângulo alfa, e elevado a alfa é cosseno de alfa mais i seno alfa, e o beta, e elevado a i beta, cosseno de beta mais i seno de beta. Bem, então, a partir destas duas equações, nós queremos determinar quem é seno de alfa mais beta e quem é cosseno de alfa mais beta. Então, fazemos o seguinte, vamos multiplicar uma equação pela outra. Vou multiplicar esta equação e elevado a i alfa por e elevado a i beta, como está aqui. Então fica escrito desta forma. Bem, a multiplicação de duas exponenciais, nós fazemos simplesmente repetindo a base e somando os expoentes. E o lado direito nós multiplicamos normalmente como fazemos com os números reais. Então nós fazemos do lado esquerdo, somamos os expoentes, e do lado direito nós temos esta expansão aqui, que é o produto do conteúdo dos dois parênteses. Bom, agora vamos colocar em evidência a unidade imaginária aí, e nós vamos ter isto que está dentro do parênteses, que é o cosseno alfa seno beta, mais seno alfa com seno beta, um veio daqui e o outro veio daqui. Bem, agora vamos reescrever
E elevado a I alfa mais beta usando a forma de Euler. Usando essa forma de Euler, substituindo o θ por alfa mais beta, nós vamos ter o seguinte. E elevado a θ, nós temos aqui E elevado a I alfa mais beta. Cosseno de θ vai ser cosseno de alfa mais beta. E seno de θ vai ser seno de alfa mais beta. Isso vai ser igual à parte que está do lado direito, onde eu pintei de vermelho a parte real do lado direito, em azul a parte imaginária do lado direito. Bem, agora nós temos o lado esquerdo essa expressão e o do lado direito é esta. Quando elas são iguais? Elas são iguais quando nós igualamos a parte real da esquerda com a parte real da direita, ou seja, a parte vermelha da esquerda com a parte vermelha da direita. E igualamos a parte imaginária da esquerda com a parte imaginária da direita, ou seja, o azul da esquerda com o azul da direita. Então, fazendo isso, nós tiramos que cosseno de alfa mais beta é igual a cosseno alfa cosseno beta menos seno alfa seno beta, como está aqui na faixa amarela. E igualando agora as partes imaginárias dos dois lados, nós vamos ter do lado esquerdo seno de alfa mais beta, que está aqui, e do lado direito seno de alfa cosseno beta mais seno beta cosseno alfa. Então, observamos que é simples nós obtermos a função seno e cosseno da soma de dois ângulos a partir da forma de Euler. Bastou aqui ao final nós igualarmos a parte real do lado esquerdo com a parte real do lado direito e a parte imaginária do lado esquerdo com a parte imaginária do lado direito. Então, os números complexos, eles são também importantes porque eles facilitam os cálculos. É mais simples trabalharmos com as exponenciais, produtos de exponenciais, do que trabalharmos com produtos das funções trigonométricas. Então, essa é uma das grandes vantagens dos números complexos, que é facilitar os cálculos na matemática, na física e nas engenharias. Vamos à forma polar ou trigonométrica dos números complexos. Bem, vamos olhar este lado direito aqui. Estamos reproduzindo a figura que representa a forma geométrica dos números complexos. Então, o Z igual a mais BI, esse número complexo, Z igual a mais BI, pode ser representado desta forma, geometricamente. Bem, então o A é Z cosseno θ, o B é Z seno θ, eu posso simplesmente colocar este modo de Z em evidência e escrever desta forma. Z vezes, modo de Z vezes cosseno θ mais seno θ. Por outro lado, E elevado a Iθ é isto. Cosseno de θ mais seno θ de acordo com a fórmula de Euler. Bem, substituindo cosseno de θ mais seno de θ aqui embaixo, nós temos isso. Que o número complexo Z pode ser escrito como o seu modo vezes E elevado a Iθ, onde θ é o argumento do número complexo. Então esta é uma forma polar dos números complexos. Vamos à multiplicação e divisão na forma polar ou trigonométrica. Bem, o número complexo Z1 é dado por isto, o Z2 é dado por isto. E θ1 é o argumento do número complexo Z1, que é dado pelo arco tangente B1 sobre A1, e θ2 é o argumento do número complexo Z2, que é dado por arco tangente B2 sobre A2. Nós já vimos que na forma polar, Z1 é dado por modo de Z1 vezes E elevado a I θ1, onde θ1 é o argumento de Z1,
E Z2 é o mod de Z2 vezes E elevado a θ2, e θ2 é o argumento de Z2. Bem, vamos à multiplicação. Multiplicando Z1 por Z2, eu uso as duas expressões em vermelho que está aqui. Então, Z1 vezes Z2 vai ser mod Z1 é elevado a θ1 vezes mod Z2 é elevado a θ2. Nós temos esta forma agora, o produto dos dois módulos vezes a exponencial de θ1 e a exponencial de θ2. Juntando essas duas exponenciais, nós vamos ter que Z1 vezes Z2 é igual a mod de Z1, mod de Z2 vezes I é elevado a I, θ1 mais θ2. Portanto, como nós sabemos da forma de Euler, que E elevado a I vezes θ1 mais θ2 é cosseno de θ1 mais θ2, mais I seno de θ1 mais θ2, substituindo aqui, nós vamos ter que o Z1 vezes Z2 é dado pelos módulos, o produto dos dois módulos, vezes, e aqui dentro nós colocamos o cosseno da soma dos dois argumentos, mais I seno da soma dos dois argumentos. Então, desta maneira, nós encontramos uma relação simples, né, do produto de dois números complexos, usando os seus módulos e os seus argumentos, que são os ângulos θ1 e θ2. Agora vamos à divisão. Então, Z1 sobre Z2, nós obtemos desta forma. Mod Z1 vezes E elevado a I θ1 dividido por mod Z2 vezes E elevado a I θ2, utilizando os dois resultados em cores vermelhas que estão aqui. Bem, com isso, nós temos esta expressão quando nós passamos do numerador, o denominador E elevado a I θ2 para o numerador trocando o sinal do expoente. E reescrevemos que Z1 sobre Z2 é dado por isso, razão entre os módulos, vezes E elevado a I θ1 menos θ2. Agora aqui vamos usar novamente a forma de Euler. Escrevemos desta maneira e substituímos aqui em cima e encontramos que a divisão do número complexo Z1 pelo número complexo Z2 é igual a razão entre os dois módulos vezes cosseno de θ1 menos θ2 mais I seno de θ1 menos θ2. Então, de uma forma bem simples, nós determinamos a divisão entre dois números complexos usando a equação de Euler. Vamos à potencialização de números complexos. Partimos daqui, da expressão do número complexo. O seu argumento é dado por arco tangente de B sobre A, e na forma polar ele é escrito desta maneira: Z é igual ao mod de Z é elevado a I θ. Bem, então a partir daqui, da forma polar, vamos obter o Z ao quadrado. Ora, Z ao quadrado é tudo que está aqui, entre parênteses, ao quadrado. Quando nós elevamos tudo que está aqui, entre parênteses, ao quadrado, nós vamos ter que Z ao quadrado é o módulo de Z ao quadrado vezes E elevado a I 2θ, onde esse 2 veio daqui, desse expoente. Bem, usando a forma de Euler, nós podemos escrever que E elevado a 2θ é igual a cosseno de 2θ mais I seno de 2θ. Então, Z ao quadrado é o mod de Z ao quadrado cosseno de 2θ mais I seno de θ. Então, o que nós temos? Que Z ao quadrado é dado pelo mod de Z ao quadrado vezes a soma do cosseno e do seno, onde os argumentos agora é 2 vezes θ. Quem é o 2? O 2 é o valor da potência. Potência 2 aqui dentro. Bem, então, continuando. A partir desta expressão novamente, vamos generalizar e fazer Z elevado a N. Então, Z elevado a N vai ser o quê? Z, modo de Z é I θ elevado ao expoente N. Quando nós fazemos isso, nós podemos escrever que Z elevado a N é igual a modo de Z elevado a N, que está aqui, e E elevado a I
n-teta, onde o n-teta que veio aqui do expoente saiu deste expoente que está aqui. Então nós temos esta expressão para z elevado a n, que é dado pelo modo de z elevado a n vezes e elevado a i n-teta. Usando a forma de Euler, para este caso, nós encontramos que z elevado a uma potência n é igual ao modo de z elevado à potência n vezes cosseno de n-teta mais i seno de teta. Então, a potência, qualquer potência de z, pode ser escrito desta forma, simplesmente colocando no argumento o n vezes teta, o n vezes o ângulo teta. Então, observamos mais uma vez que é muito simples nós trabalharmos com os números complexos. Imagine se nós fôssemos calcular, obter essa expressão usando as relações trigonométricas. Daria um trabalho enorme para chegarmos a esta conclusão que fizemos simplesmente, rapidamente, usando a fórmula de Euler. Então, qualquer número complexo é elevado à potência desta forma que está aqui. Simplesmente escrevemos o módulo dele, elevado a n, multiplicado por cosseno de n vezes o ângulo teta, mais i n vezes mais i. Agora, usando mais uma vez a forma de Euler, encontramos que z elevado à potência n é o módulo de z elevado à potência n vezes cosseno de n vezes o ângulo teta mais i seno de n vezes o ângulo teta. Então nós vimos que é simples e rápido trabalhar com os números complexos. Então vamos finalmente à mais bela fórmula matemática. Da equação de Euler, nós temos isto. E elevado a i-teta é cosseno de teta mais i seno de teta. Bem, vamos tomar teta como sendo o ângulo π. Colocando o π na equação de cima, nós temos E elevado a iπ é cosseno de π mais i seno de π. Ora, o cosseno de π vale menos 1 e o seno de π é zero. Então, como cosseno de π é menos 1 e seno de π é zero, essa expressão ficou escrita desta forma. E elevado a π é igual a menos 1 mais zero, que é menos 1. Bem, então esta expressão está aqui, eu posso passar o menos 1 para o lado esquerdo e escrevê-la desta forma. Esta é uma das mais belas das fórmulas matemáticas. Nós temos aqui E elevado a π mais 1 é igual a zero. Olhem que coisa interessante e impressionante. Nós temos aqui a igualdade, o sinal de igualdade, o sinal de mais e aqui a multiplicação. Nós temos 3 das 4 operações da aritmética. Bem, nós temos ainda o número 0 e o número 1. Com esses dois números, nós podemos fazer qualquer operação matemática na forma binária. Os computadores usam simplesmente esses dois algarismos, o 0 e 1, para fazer qualquer operação matemática. Então nós temos aqui os dois algarismos mais importantes da matemática. Agora, além disso, nós temos algo incrível aqui do lado esquerdo. Nós temos o E, que é a base neperiana, que é um número irracional. Este número irracional está sendo elevado à unidade imaginária i multiplicada por outro número irracional, que é o π, que é a razão entre o perímetro da circunferência e o seu diâmetro. Então nós temos aqui um número irracional elevado a outro número irracional multiplicado pela unidade imaginária,
Mas quando nós pegamos este resultado e somamos com 1, dá simplesmente 0. Então, isso é algo que foge, transcende o nosso senso comum. Então, esta é uma das fórmulas mais belas da matemática. Então, com esta belíssima expressão da matemática, nós encerramos este tópico Números Complexos do curso online Matemática para a Universidade.